Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Aline Vistorias Humanizadas. Hoje eu vou trazer um assunto para vocês aí que é um pouco, meio que um tabu aí nas imobiliárias, que é a vistoria de saída. Muitos vistoriadores não gostam de fazer vistoria de saída, justamente por conta dos probleminhas que podem ocorrer durante a vistoria e também de prejuízos que podem ocorrer se eles deixar passar alguma coisa aí na hora da vistoria. Então eu vou trazer para vocês aqui, principalmente aos vistoriadores, 3 pontos aí principais que eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai conseguir fazer a sua vistoria 100%, sem erros e ainda vai ajudar o seu cliente, o seu inquilino. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é estudar a vistoria de entrada. O que seria isso? Como você vai fazer a vistoria de saída baseada na vistoria de entrada, é muito importante que você já conheça o imóvel que você vai fazer a vistoria através da vistoria de entrada. Então, com a vistoria em mãos, tu já consegue identificar se a pintura era nova na entrada, se o imóvel foi entregue limpo, se tem alguma observação, considerar na vistoria de saída que seja relevante, como cor da tinta, o nome da tinta, acabamento da tinta, ou alguma consideração importante como móveis planejados, se o imóvel era mobiliado, se ele não era mobiliado, se é uma casa, se é um apartamento, quantos dormitórios são. Então, com isso, você já consegue mapear qual é o teu próximo serviço. Então, quando tu chegar para fazer a vistoria de saída, com certeza tu não vai ter surpresas. Tu vai apenas considerar o que estava no relatório de entrada e verificar se tem algo diferente. E aí vem uma questão bem importante que às vezes não são todas as pessoas que se dão de conta. A vistoria de saída, o que é para considerar é tudo aquilo que é diferente, não é tudo aquilo que tem pendência, né? Aliás, pendência, obviamente, que a gente vai analisar, mas tudo aquilo que for diferente da vistoria de entrada, mesmo sendo uma benfeitoria, por exemplo. Então, estudar a vistoria de entrada é um ponto muito importante que você já vai preparado para fazer a saída e evita surpresas ali na hora da vistoria junto com o inquilino. E também passa mais segurança para ele na hora de fazer esse relatório. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é ser imparcial. E o que é ser imparcial? É não tomar juízo de valor com relação aos itens que estão no imóvel. E também, mais uma consideração, é que na hora de fazer a vistoria, eu sei que eu já ouvi muitas vezes aquela frase: eu estou entregando o imóvel melhor do que eu recebi. Isso nunca funcionou, isso sempre foi assim. E de fato, né, pode ser que realmente o inquilino esteja entregando o imóvel, devolvendo o imóvel melhor realmente do que ele recebeu. Mas isso não pode ser levado em consideração na sua vistoria, a não ser que você tenha sido avisado disso. Então, quando tu for fazer a vistoria de saída, a quem te solicitou a vistoria sempre pergunta se tem algo que precisa ser levado em consideração, né, se tem alguma benfeitoria que foi autorizada pelo dono do imóvel durante a locação, se foi retirado alguma coisa do imóvel durante a locação que você não precisa cobrar do inquilino. Então, todas essas situações tornam a tua vistoria e a tua postura lá como vistoriador, realmente isso é ser imparcial. Como o ponto que eu falei antes, né, da gente estudar a vistoria, isso vem também ali levando em consideração, vem numa caminhada para que tu faça uma vistoria de sucesso. Então, estudar a vistoria, colher informações, né, de quem te solicitou a vistoria, para saber se teve alguma alteração no imóvel durante a locação, né, se teve alguma intercorrência que você precisa levar em consideração na hora de fazer a vistoria. Então, a imparcialidade e a tua postura mediante ao inquilino, justamente é essa, né, de tu passar para ele essas informações, né, e se ele vier com essa história de que está entregando o imóvel, que ele não aceita, né, as tuas considerações na vistoria, tu com certeza vais conseguir te posicionar tendo essas informações em mãos. E se tu não tem nenhuma informação, sinto muito, mas tu vai ter que, né, colocar como pendência na vistoria dele e depois, né, se o proprietário liberar alguma benfeitoria ou liberar até mesmo uma pendência que ele não precisa realizar, não é o vistoriador, o ideal é que não seja o vistoriador que tome essa decisão na hora da vistoria, né? Então isso é super importante vocês
ficarem fixados nesses pontos de atenção para conseguir realizar uma vistoria de sucesso. O próximo ponto é você construir um relatório realmente que outra pessoa que não conhece o imóvel entender o que precisa fazer no imóvel de fato para retornar ele ao estado inicial, para que ele fique apto de novo para novas locações. Então, gente, quando eu falo que você precisa construir esse relatório, você precisa ter objetividade, mas não é ser monossílabo, Não é você dizer no relatório sim, não, se tá estragado sim, mas você tem que dar mais detalhes das informações. Então, colocar no relatório que um item ele está danificado, você precisa dizer onde que ele está danificado, qual é o problema que ele tem, justamente que a partir dessa informação a imobiliária consegue pegar a tua informação ou o proprietário e pedir um orçamento, mandar fazer esse reparo. Então você precisa ter esse olhar de chegar no imóvel e verificar, bom, se aqui está quebrado, o que precisa fazer? Precisa substituir o item? Precisa arrumar aquele item? Quais são as informações mais claras possíveis que você vai dar à pessoa que vai ler o teu relatório para resolver aquela situação? Ela precisa realmente ter essa informação completa. Então atentem-se a isso. Não é colocar informações vagas de uma palavra só ou dizer sim ou não. É realmente você colocar informações completas. Informações que vai ajudar a próxima etapa dessa engrenagem de locação. Eu já tive dos dois lados, eu já fui vistoriadora, e já fui também essa pessoa que recebeu a vistoria para resolver as situações, para resolver as pendências ou conversar com o proprietário para saber se ele libera aquela benfeitoria. Então o relatório de vistoria precisa estar completo para que essa pessoa consiga ler e realmente dar um próximo passo à rescisão daquele imóvel e não retroceder, Porque senão, se a tua informação está vaga no relatório, vai precisar voltar no imóvel para verificar realmente o que precisa fazer para conseguir liberar aquele inquilino, liberar aquele imóvel para novas locações. Então, você precisa ter a consciência que, eu já falei isso em outros vídeos, que a vistoria, ela é uma ferramenta poderosa na sua mão de comunicação. Então, ela vai comunicar o estado do imóvel e isso vai afetar outras pessoas. Como eu falei, ela é uma engrenagem. E se na vistoria de saída você não ter uma informação clara, essa engrenagem trava até conseguir realmente ter informações para conseguir andar de maneira saudável. Senão vai ter que voltar ali, ir lá no imóvel, pegar mais informações para conseguir fazer realmente um relatório, completo, pegar informações também de benfeitorias feitas. Por quê? Porque quem está do outro lado ali para entrar em contato com o proprietário, avisar para ele, perguntar se pode liberar alguma benfeitoria, é natural que ele vai perguntar qual é o estado daquele item que o inquilino deixou no imóvel. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o inquilino queira deixar um ar-condicionado no imóvel. É claro que se a gente olhar, a gente acha que é uma benfeitoria, é um ar-condicionado que está lá instalado, pode valorizar o imóvel do proprietário. Mas será que realmente o proprietário quer que aquele ar-condicionado esteja no imóvel? Será que ele vai querer ter manutenção com aquele ar-condicionado depois? Então, é necessário que você marque como pendência, contudo, você vai colocar as informações do ar-condicionado, a marca, quantos BTU, se ele está funcionando, se ele é quente e frio. Isso são informações que vai ajudar essa próxima etapa, entendeu? Então, quem vai ler a tua vistoria vai entender que, ok, é uma pendência porque não tinha o ar-condicionado antes e agora tem, e ele está colocando as informações do ar aqui. Então, eu tenho condições de entrar em contato com o proprietário e perguntar para ele se ele tem interesse em ficar, porque o inquilino, de alguma forma, ele quer negociar aquela benfeitoria. E aí, o proprietário, para autorizar, se ele não estiver na cidade, então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Se ele não puder ir no imóvel para ver, o ar-condicionado, ver aquela benfeitoria, nós precisamos dessas informações, Então a imobiliária vai ler o teu relatório, vai entender que é uma benfeitoria, vai entender as características daquela benfeitoria do ar-condicionado aqui, como no exemplo que eu dei para vocês, e vai dizer ao proprietário que tem o ar-condicionado instalado, tantos BTUs, que está funcionando, tudo certo. E aí ele vai ver valor nisso e vai querer trocar ou substituir por uma outra pendência lá que o inquilino tenha no imóvel. Então esse é só um exemplo para trazer isso para vocês e mostrar que de fato, gente,
tudo que vocês colocam na vistoria de saída vai ser levado em consideração e vai contribuir para o andamento dessa engrenagem, a desocupação daquele imóvel, a liberação daquele inquilino e do imóvel para as próximas locações lá daquele imóvel, né, do proprietário. Enfim, vocês vão conseguir fazer com que essa engrenagem flua, ande, né, para que essa venha uma nova locação, uma nova vistoria e começa um novo ciclo. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sigam essas orientações, né? Olhem isso, levem isso para a prática, né? Realmente estudem a vistoria, né? Sejam imparciais, peguem informações com as pessoas que pediram, que solicitaram a vistoria para vocês. Se não tem mais algo que vocês precisam levar em consideração lá na hora de resolver com o inquilino, se posicionem. Vocês ali na hora de fazer a vistoria, vocês são a autoridade naquele lugar com o inquilino, né? Então vocês precisam se posicionar, deixar claro para o inquilino o que vocês estão fazendo ali, né? E fazer um relatório construtivo, né? Um relatório que vai ajudar na próxima etapa na liberação daquele imóvel. Então é isso, gente. Não se esqueçam aqui de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilha aí com o teu colega, com o mercado imobiliário. Eu tenho certeza que essas dicas vão facilitar para vocês aí na hora de fazer uma vistoria de saída. E não tenham medo, né? A vistoria de saída não é um bicho de 7 cabeças. Com certeza, a vistoria de saída precisa apenas da gente se organizar e, claro, ter um profissional capacitado para fazer esse serviço, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.